Quem aqui gosta de comédia? Gosta de assistir comédia, assistir um comediante? Quem aqui gosta de ser o alvo da piada? Ué? Ninguém, nenhum. Eu achei que alguns mais descolados até que gostariam. É interessante porque a palavra de Deus lá em Isaías, capítulo 44, fala sobre uma piada. E é interessante que ao ouvirmos aquela piada, é bem possível que caiamos em uma grande gargalhada. Mas quando olhamos para esta comédia e percebemos que na verdade esta piada é a respeito de nós mesmos, talvez fiquemos um pouquinho desconfortáveis diante desta realidade. Imagine a seguinte cena, preste atenção. Um lenhador trabalha arduamente, cortando uma árvore robusta no meio da floresta. Com metade da madeira, ele acende um fogo, assa seu pão e se aquece, fica confortável e satisfeito. Com a outra metade, ele pacientemente entalha, molda, adorna uma bela figura. E então se prostra diante dela e a adora. E clama que ela o livra, que ela o guarde. Esta imagem, essa situação, é uma descrição de uma sátira clara, revelada em Isaías 44, que nós vamos ler. Resumida em uma pequena piada da minha vida, em uma pequena piada da sua vida. Lembro-me de um dia em que eu estava com a minha tia e todos os familiares, da família inteira, de todos os lados, não conheciam o Evangelho, não conheciam as Escrituras, e então se prostravam em adorações confusas, em uma busca de encontrar Deus, busca sincera, muitas vezes dedicada e piedosa, melhor talvez do que a minha, em muitos dos momentos, possivelmente que a sua também. Mas a minha tia ali na casa dela tinha algumas imagens que ela tinha um carinho, uma admiração muito grande, imagens de santos que ela entendia ser um instrumento que a colocava próximo do divino, do sobrenatural. E ali na casa dela, hospedado, eu ainda um jovem, bem jovem, tinha acabado de passar pela adolescência, mas já conhecendo ao Senhor Jesus e as Escrituras naquela ocasião, e eu disse para minha tia que nós deveríamos orar em nome de Jesus. E aí minha tia confusa, perguntando por quê, eu pedi para que então ela, depois de um desconforto ali naquela conversa, abrisse a Bíblia dela. Ela tinha uma bela Bíblia, uma Bíblia Ave Maria, aliás, uma tradução muito boa. E ela abriu aquela Bíblia e eu falei, abra lá no texto de Isaías 44, leia e veja o que a senhora entende sobre isso e depois a gente conversa. E aí eu fui para o quarto, eu me lembro de cada cômodo daquela casa, eu me lembro de cada detalhe daquele momento, porque quando envolve muita emoção, a nossa mente ela capta bem, né, e grava as imagens. E eu me lembro de que ali eu orava e eu clamava ao Senhor que tivesse misericórdia e se revelasse na verdade da palavra de Deus para minha tia, como Ele havia feito também na minha vida, que antes também adorava outros meios que eu achava que podia me levar a Deus. Com muito respeito, muito temor e muito zelo, eu clamava ao Senhor que aquela conversa não fosse uma discussão que afastasse-me da minha tia, ou que a impedisse de conhecer ao Senhor. E enquanto ela lia a palavra, o Espírito Santo revelou para ela uma verdade. Que não era um instrumento feito por mãos humanas, ou qualquer outro ser humano, ou qualquer outra criatura, a não ser aquele que não foi criado, que poderia, de fato, nos conectar com Ele mesmo e nos encontrar. Mas essa história não é a respeito daqueles que adoram, ou essa história, ou melhor dizendo, esta pregação, ela não focaliza aqueles que adoram apenas imagens de escultura. Aliás, eu nem estou tão preocupado com esta pregação com esses, mas com uma sátira da nossa adoração, com uma comédia que nos faz pensar entre uma comédia daquele que adora qualquer coisa que não seja Deus e a verdade de um Redentor que nos convida a um cuidado maior. E eu quero fazer um alerta para você, crente em Cristo Jesus, que já conhece o Evangelho,
que eu e você tomemos cuidado. Porque ao lermos a palavra de Deus agora, facilmente pensaremos naqueles que têm uma orientação histórica de adorar imagens de escultura, homens e mulheres que foram pela igreja canonizados, mas o alerta bíblico é um pouco maior. E a sátira é quando eu e você colocamos outras pessoas e outras coisas no lugar de Deus. E às vezes focalizamos essas pessoas históricas e nos esquecemos que carregamos diversos ídolos. Abre a sua Bíblia aí comigo, lá em Isaías, capítulo 44. Enquanto você abre, eu quero dar para você um pouquinho do contexto geral deste livro e também do contexto específico, para que possamos fazer uma devida interpretação, ou seja, uma devida exegese desse texto. Estamos agora aqui em Isaías, no livro profético, então nós precisamos lê-lo e interpretá-lo, entendendo todas as questões proféticas. Não é necessariamente uma narrativa, não é necessariamente uma história, então é um livro que precisa ser entendido dentro de um contexto profético, diretamente, especificamente, primeiramente a uma nação, a nação do povo de Israel, o povo judeu, mas que então dentro desses contextos precisamos entender. O que está acontecendo ali? Este livro, na verdade, está nos falando sobre um julgamento de Deus. Um julgamento de Deus que é um alerta para o povo de Deus. Olha, acordem, prestem atenção. Olha o perigo de se prostrarem. Olha o perigo de confiarem. Olha o perigo de se estabilizarem, se organizarem ao redor de algo criado, ao invés do Criador. E é um convite de Deus então, uma chamada de Deus, uma atenção. E ao mesmo tempo que Deus faz esse julgamento, esta atenção, acorde, presta atenção, cuidado, não adore a criatura, não adore aquilo que é criado, adore o Criador. Deus também nos chama Israel primeiramente, mas hoje a mim e a você também, a um conforto, uma promessa de redenção, possível no verdadeiro Deus, que aponta também para Jesus, o nosso Salvador, o Messias prometido. E aqui, mais especificamente no capítulo 44, é uma divisão do livro que se divide do capítulo 40 até o capítulo 55, conhecida como o livro do consolo. Deus dirige ao povo de Israel, que está próximo a viver o exílio, ou seja, um período onde por desobediência, rebeldia, o povo de Deus virar as costas para Deus, ele vai viver um período de sofrimento, um período onde muito da sua identidade, muito do seu valor é perdida, porque eles estavam subjugados por outros povos. E aqui então é onde Deus faz esse demonstrar de uma sátira, e essa loucura, essa insanidade que parece até uma piada do ser humano que adora coisas criadas ao invés de adorar o Criador. É exatamente nesse contexto que está o capítulo 44, que nós vamos ler alguns versos. Infelizmente não vou poder ler todos, porque o nosso tempo não nos permite. Vamos me acompanhando na leitura. Vou começar no versículo 1 e eu vou seguindo, pulando alguns. O Senhor Deus diz: escute, Israel, pois você é o meu servo, o povo que eu escolhi. Eu, o Senhor, sou o seu Criador e o tenho ajudado desde o dia em que você nasceu. Israel, meu servo, não fique com medo, pois eu o amo, eu o escolhi para ser meu. Os versos se seguem nessa mesma verdade de um Deus Criador e um Deus cuidador. Um Deus que zela pelo seu povo, um Deus que escolhe, que cria o seu povo, que escolhe cuidar do seu povo. E aí lá no versículo 6, ainda nessa mesma sequência, nessa mesma ideia, o Senhor, o Rei, o Salvador de Israel, o Deus Todo-Poderoso diz: eu sou o que, gente? O primeiro e o último. Além de mim não há o que? Outro Deus. E aí o versículo 8, meu povo, não tenha medo, nem fique apavorado. Não é verdade que desde o princípio eu sempre anunciei a vocês o que ia acontecer? Vocês são minhas testemunhas de que isto é verdade. Será que há outro Deus além de mim? Não, não existe outro protetor. E o texto bíblico continua nestas mesmas verdades, fazendo esta mesma reflexão, e este versículo continua:
eu sou o primeiro e o último, além de mim não há outro Deus. O texto continua no versículo 8, falando essas mesmas verdades, e esse texto aqui continua com a mesma verdade que eu li ali acima: não existe outro protetor, não, eu não conheço nenhum. Depois de Deus manifestar o seu amor, depois de Deus relembrar o seu amor e o seu cuidado para com a sua criação, para com o povo criado, aí começa agora uma segunda parte desse texto bíblico, lá no versículo 9. E aqui é revelada a idolatria que Deus condena. Quando nós deixamos de olhar para o Criador, quando nós deixamos de contemplar aquele que criou e sustentou o universo, que criou as nossas vidas. E então é feita essa sátira, resumida na história que eu contei na introdução dessa mensagem. Olha só o versículo 9. Os que fazem imagens não prestam, e os seus deuses, que eles tanto amam, não valem nada. Os que adoram imagens são como tolos e cegos, e por isso serão humilhados. É uma grande tolice fazer uma imagem para ser adorada como se fosse um Deus. Todos os que adorarem são humilhados, serão humilhados. Os que fazem ídolos são apenas seres humanos, nada mais. Que eles se reúnam e se apresentem no tribunal, ali ficarão apavorados e serão humilhados. O texto aqui começa a fazer uma reflexão muito importante, nos trazendo à mente a verdade da loucura, da sátira, da piada, que é quando eu busco em algo criado pelo ser humano, ou pelas minhas próprias mãos, ou pela minha intelectualidade tola, pela minha soberba, pela minha cobiça, pelas minhas afeições distorcidas, encontrar no ser criado, seja pelas minhas próprias mãos, ou pela mão do outro, ou até mesmo pela mão do Criador, mas quando faço do objeto daquilo que Deus criou, a minha esperança, a minha estabilização, o meu porto seguro, e o Senhor começa a denunciar essa loucura, e Ele continua falando sobre isso. É uma grande tolice fazer uma imagem para ser adorada como se fosse um Deus. Todos os que adoram são humilhados, e ele vai denunciando essas verdades que eu já li aqui. O versículo 12 começa a mostrar para a gente algumas formas de adoração. Aqui começa com o ferreiro, que faz algo com as suas próprias mãos e o adora. Depois o versículo 13, falando sobre o escultor. Depois o versículo 14, ainda sobre o escultor, mas de uma outra forma, demonstrando a sua criação, a criação das suas próprias mãos. Deixa-me dizer uma coisa. O texto bíblico de Isaías 44 não está falando a respeito apenas de uma imagem física, como uma escultura moldada por uma mão humana, mas pelo objeto de adoração que muitas vezes eu e você adoramos. Quantos de nós talvez estejamos adorando nosso filho, nossa filha? Quantos de nós estamos adorando o nosso cônjuge, nosso trabalho, nosso status, nossa posição? Quantos de nós estamos tornando deuses, coisas criadas pela nossa intelectualidade, pela nossa tolice, pela nossa imaginação? Se a minha esposa fosse assim, eu seria feliz. Se o meu esposo fosse assim, eu seria feliz. Se eu tivesse esse emprego ou este cargo, aí sim eu estaria satisfeito. Perceba que na verdade, aqui, Deus revela a insanidade, a loucura, a piada de nos apoiarmos em coisas humanas ou em expectativas circunstanciais e passageiras, no contraste dos 9 primeiros versículos, que revelam um Deus criador, um Deus poderoso, um Deus amoroso, que é criador e sustentador de toda a sua criação. Os versos continuam nos mostrando essa sátira, essa loucura, e aí lá no versículo 18 nós começamos com outro tom neste capítulo. Essa gente não tem juízo, é o denunciar de Deus através do profeta. Eles fecharam os olhos e não podem ver nada, fecharam também a sua mente e não entendem nada. O homem que faz imagens não entende nada e não tem a inteligência necessária para dizer a si mesmo: ora, com a metade dessa madeira eu fiz o fogo, assei o pão, assei a carne e comi, e com a outra metade eu fiz essa imagem nojenta. Agora aqui estou eu adorando um pedaço de madeira.
Qual é o pedaço de madeira que você tem adorado? Talvez o pedaço de madeira que você tem adorado seja dourado, com os valores deste mundo, as riquezas, o conforto imediato e circunstancialista que essa vida nos oferece. Deus denuncia a tolice de pegarmos quaisquer coisas deste mundo passageiro e colocarmos como nosso foco, como a nossa segurança, como a nossa esperança. O Deus que é criador, o Deus que é amoroso, o Deus que cuida, o Deus que supre, fala para nós nos primeiros versos deste cuidado amoroso dele. Este mesmo Deus amoroso e gracioso denuncia a loucura de trocarmos o verdadeiro Deus por falsos deuses. É forte a expressão desta adoração tola e enganosa. Sim, é forte. E é exatamente isso que Deus quer nos denunciar. Não há nada maior e melhor do que o próprio Deus. Verso 20. Adorar uma imagem não adianta nada. É o mesmo que comer cinzas. Você percebe a sátira? Você percebe a piada? Que é o meu coração, que é a minha mente, quando eu me entrego às coisas criadas, às expectativas circunstanciais, ao invés do Deus Criador que sustenta o universo. Você percebe a sátira, a piada, que você é, quando você se entrega a outras coisas, a outras pessoas do que não ao Criador. O verso continua: o homem que adora imagens não pensa direito, mas vive enganado. Ele não pode se salvar, pois não é capaz de dizer: isto que está na minha mão não é um Deus, coisa nenhuma. E o texto bíblico entra agora em uma outra reflexão a partir do versículo 21. De novo, presta atenção nessa divisão do capítulo 44. Deus se revela como Deus criador e sustentador do universo, como aquele que nos ama e nos convida a relacionarmos com Ele. Depois Deus denuncia a tolice, a loucura, a insensatez, que parece até uma piada, uma sátira, quando nós adoramos coisas criadas ou a sua criatura, o ser humano, no lugar do Criador. Ele revela essa loucura, ele revela essa insensatez e essa impotência, e o perigo que isso nos causa. Mas depois ele volta de novo a partir do versículo 21. O Senhor Deus diz: povo de Israel, lembre-se disso, não esqueça que você é meu servo. Olha que Deus amoroso, olha que Deus que nos ama, que nos aproxima. Eu o criei para que Ele me servisse, e nunca me esquecerei de você. Já perdoei as suas maldades, os seus pecados. Eles desapareceram, como com a correção. Volte para mim, eu sou o seu Salvador. E aí ele coloca algumas analogias novamente a respeito da criação, da adoração. E aí lá, no finalzinho do versículo 23, pois o Senhor salvou o povo de Israel, e assim mostrou a sua grandeza. Deus deseja revelar a grandeza dele para mim e para você. Sabe, nessas coisas e nessas pessoas que nós temos colocado como ídolos, nesses objetivos que nós temos colocado como descanso, é exatamente aí que Deus quer revelar a nossa insensatez, mas também nos chamar a um convite maior, da comédia ao Redentor, da comédia das falsas idolatrias e dos falsos deuses, ao verdadeiro Redentor. Eu poderia resumir da seguinte maneira estas passagens, esses textos bíblicos aqui. O primeiro ponto, a primeira verdade que nós vemos aqui nestes inícios de versos do 1 ao 8, é um Deus nos chamando da comédia da falsa idolatria à segurança do verdadeiro amor de Deus. Abra mão da sua idolatria, abra mão daquilo que você cria como uma expectativa, que se eu tivesse, se eu possuísse, se eu encontrasse, eu estaria seguro, eu estaria feliz. Um convite à segurança maior que está em Deus, do versículo 1 ao 8. Depois do versículo 9 ao versículo 20, da comédia, da falsa idolatria, da idolatria dos falsos deuses, a esse Redentor, que me desperta para a loucura que eu mesmo crio, com as minhas próprias expectativas e os meus falsos deuses. E aí depois, de novo, ele me convida, agora nos últimos versos, 21 a 28, da comédia, da falsa idolatria, ao verdadeiro Redentor. Livre-se do seu passado condenatório.
Livre-se do seu passado condenatório. Se você hoje tem se dedicado, você tem se apoiado em falsos deuses, em falsas seguranças, coisas que não é Deus, talvez criaturas, talvez coisas, talvez expectativas, depois de denunciar essa loucura, essa insensatez, antes Deus revelou o seu amor e Ele termina revelando o seu amor. Não apenas o seu amor, mas o seu perdão redentivo. O perdão que Deus ministrou ao povo de Israel já era o mesmo perdão gracioso oferecido em Cristo, que Deus envia em nosso favor, que toma o nosso lugar de condenado, que toma o nosso lugar de necessitados de perdão, de esperança, de auxílio, de socorro. E agora então, entre esses contrastes, nós vemos aqui em Isaías 44, o soberano Deus, o verdadeiro Deus de Israel, o verdadeiro Deus da minha vida e da sua vida, contrastando entre uma comédia de idolatria insana e um convite a se render ao verdadeiro Deus e ao verdadeiro amor. E aí nós terminamos aqui com algumas propostas para as nossas almas. Substitua os ídolos pelo verdadeiro Senhor. Substitua os ídolos pelo verdadeiro Deus, por Cristo em todas as áreas da sua vida. Pense na rotina da sua vida. O que você faz cotidianamente? Quando você acorda? Por que você acorda naquele horário? Como que você desenvolve a sua rotina? O que você faz ou deixa de fazer? E verifique possíveis ídolos sutis que estão ali ganhando espaço no lugar do verdadeiro Deus. Talvez telefone, talvez trabalho, talvez aprovação, talvez outras coisas. Troque então o tempo que você tem gasto por coisas inúteis, por buscas insuficientes, por adorar aquele que verdadeiramente te ama, verdadeiramente te estabiliza, verdadeiramente te esconde nele. E nos anseios, falamos sobre a rotina, e nos anseios, quais são os anseios que tomam o seu coração de tal forma, que no centro do seu coração não está o verdadeiro Deus, mas estão colocados ali outras coisas, outras pessoas? Quais são esses anseios? Talvez na área profissional, na sua carreira, nos seus estudos, talvez na família. O convite da palavra de Deus, que Deus usou o profeta a falar com o povo de Israel e usa essa mesma palavra para falar conosco, comigo, é: alinhe os seus maiores desejos. Você ouviu isso? Alinhe os seus maiores desejos à primazia que há em Cristo. Converta seu medo, suas expectativas, suas inseguranças, seus anseios diretamente para Deus. E então nele encontra aquilo que de verdade você procura, aquilo que somente Ele pode garantir: segurança, esperança, alegria, paz e salvação. Talvez nas questões espirituais, você olhar e entender o seu pecado, entender outros deuses falsos que têm se alojado neste ou naquele canto da sua vida, e então confessá-los ao Senhor, e apropriar-se da verdadeira vida, apropriar-se da verdadeira redenção, e então viver a graça de Deus na sua vida. E para encerrar, uma frase que resume tudo, eu vou ler, preste bastante atenção, que eu gostaria que vocês repetissem essa frase. Ao viveres em mim, ó Cristo, posso rir da minha idolatria e reconhecer-te como meu único Senhor. Ao viveres em mim, ó Cristo, posso rir da minha idolatria e reconhecer-te como meu único Senhor. Eu vou lê-la de forma separada, as partes aqui. Eu gostaria muito que você repetisse isso como um clamor, uma expressão do seu coração, da sua alma, ao verdadeiro e único Deus que pode estabilizar as nossas vidas. Amém? Ao viveres em mim, ó Cristo, posso rir da minha idolatria e reconhecer-te como meu único Senhor. Pai, toma o lugar que é só teu na minha mente, no meu coração e na mente e no coração dos meus irmãos. É o nosso clamor, para que tenhamos a verdadeira paz, a verdadeira esperança, a verdadeira segurança. Em nome de Jesus. Amém.